Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Beauty Confessions. Eu hoje trago uma convidada muito especial que eu admiro muito. Ela é fisioterapeuta pélvica, formadora e uma voz ativa nas redes sociais. Rita Paiva, muito Obrigada. obrigada por teres aceito o convite. Isto já estava para acontecer, confesso, há imenso tempo e eu consegui arranjar uma horinha na agenda da Rita. Não, conseguimos arranjar uma hora em ambas as agendas. Sim, Ambas temos por agendas norma é complicadas. mais difícil nós combinarmos coisas de trabalho porque quando nós conseguimos uma hora nós vamos jantar e preferimos ir jantar O encontro até. trimestral. É verdade, encontro trimestral, essa parte depois já vamos falar a seguir. Diz-me, a fisioterapia pélvica ainda é uma área pouco falada. Eu sinto pessoalmente, diz-me por favor se eu estiver errada, em Portugal. Como é que começou o teu interesse por esta especialidade? Então, o meu interesse por esta especialidade não começou em Portugal, começou em Espanha, porque eu morei em Espanha durante 6 anos e foi lá que eu comecei o meu percurso na área da saúde pélvica. Eu, na verdade, não tinha um interesse primário de me desenvolver na área da saúde pélvica, senão na área desportiva, que eu acredito que é um bocadinho o objetivo de toda a gente que começa por estudar fisioterapia. Eu na altura era atleta, então foi um bocadinho de género. Olha, conta por favor essa história que eu adoro, adoro, e já vamos falar um bocadinho da mentalidade, porque para mim os empresários levam quando são atletas anteriormente. Ora, diz-me. Então, eu fiz danças de salão de alta competição desde os 6 até aos 25, quase 26, portanto foram muitos anos da minha vida e, na verdade, aquilo que me levou em 2016 para a Espanha foi porque eu tive efetivamente uma proposta para dançar com uma pessoa espanhola. Então, Que incrível. sim, e na altura eu estava no meu último ano de licenciatura e a minha família apoiou-me porque, não é? Ou seja, seres atleta e desportista tem um prazo de validade. Então foi de género, este é o meu sonho neste momento e eu queria perseguir o meu sonho e a minha família apoiou-me. Tão bom. E pronto, na verdade, ainda bem que eu fui, porque apesar de ter chegado a um momento onde eu já não me identificava com o mundo da competição por vários motivos, que também depois, se calhar, foram alguns dos que me fizeram enverdar por esta área e gerar carinho por esta área, também me serviu estar em Espanha para. Como se fosse um trampolim para o meu desenvolvimento profissional, quer como fisioterapeuta, quer como empresária, que neste momento é a minha atividade mais predominante. Pronto, quando eu decidi terminar a minha carreira como atleta foi efetivamente porque as coisas já estavam a correr bastante bem na área da fisioterapia pélvica. Eu passei por um momento em que eu quis deixar a fisioterapia, queria estudar outro curso, queria estudar gestão e Tu depois tinhas acabei. que idade na altura? Olha, isto foi em 2018, quando eu quis, tipo, deixar a fisioterapia e estudar outra coisa, e eu tinha cerca de 2018, 21, 23 anos. É uma altura e depois queremos fazer tudo e não há um momento certo. O principal motivo foi mesmo a parte da remuneração económica. Certo. Eu recusava-me, depois de todo o investimento, quer da minha família, quer meu a nível de esforço, compactuar, conviver com aquela escassa qualidade de vida e submeter-me à remuneração económica que era a atual naquele momento para um fisioterapeuta. E sinto que nunca encaixei nos que eram os cânones do fisioterapeuta então, e agora também não. Certo. Então, por isso, também tive que picar gelo e decidir mudar um bocadinho o paradigma e fazer as coisas um bocadinho à minha maneira, porque senão eu sei que 100% ia ter que mudar de área. Ok, e depois daí fala-nos do teu salto. Primeiro, olha, eu acho incrível, a Rita comunica tão bem em português, como em inglês, como em espanhol. Eu agora estava-me a lembrar por ter estado esses anos em Espanha, é verdade. É que uma vez eu entrei numa live e eu assim, espera, se calhar isto é só uma pessoa espanhola, estava incrível, tu falas tão bem espanhol, é mesmo incrível. E depois quando te apercebeste então que querias envergar por essa área, fala-nos um bocadinho do processo. Quais é que foram os teus principais desafios no início? Então, o meu principal desafio nesse momento era encontrar trabalho na área da fisioterapia. Isto foi em cerca de 2018, 2019, em que eu então tinha estado nessa pausa na área da fisioterapia e queria mesmo estudar outra licenciatura e mudar de área, mas decidi dar uma segunda oportunidade à área da fisioterapia, então decidi também permanecer em Espanha e ser lá o início de toda uma carreira nova, ou um novo começar na área da Sentes que fisioterapia. fez a diferença começar lá? Sinto que fez porquê? Porque Muita bagagem também, eu não cá é? estava na zona de conforto. Exato. E eu lá tinha que me desenrascar sozinha, não é? E eu recordo que e eu já contei isto várias vezes e vou continuar a contar porque sinto que me fez muito bem. Eu trabalhei cerca de quase 4 meses na Inditex.
E aí eu percebi efetivamente aquilo que eu queria fazer para a minha vida e aquilo que eu não queria para a minha vida. Nada em contra, logicamente, mas nós. Ou seja, esse trabalho deu-me muita bagagem, Uhum. sobretudo de lidar com o cliente, o que é ótimo, porque hoje em dia, não é? Nós acabamos por ter um trabalho também na área das vendas e Claro. etc. As vendas estão em Portanto, tudo. as vendas estão em tudo, por isso deu-me muita bagagem nesse sentido. E depois eu percebi efetivamente, não, eu preciso de dar o salto e de sair daqui. Quando eu estava a procurar trabalho na área da fisioterapia, nesse momento, uma das clínicas propôs-me trabalhar na área da saúde pélvica e eu, nesse momento, ainda não tinha nenhuma formação. E pensei, olha, vou experimentar, vou fazer um curso pequenino para ver se gosto da área e se gostar, ok, se não gostar, não. E eu adorei. Então, a Hum. partir daí, foi quando eu comecei o meu percurso. Portanto, não vou nunca dizer que era um sonho que eu tinha Certo. desde há muito tempo, porque isso é Descobriste. mentira. E eu Claro. descobri, felizmente descobri pelo trajeto natural da vida, que era uma Uhum. área que eu adorava e até ao dia de hoje adoro, porque sinto que efetivamente nós fazemos a diferença na qualidade de vida das pessoas em temas que, quer dizer, ninguém fala e muitos temos. A questão é isso. Agora eu sinto que começa-se a falar um bocadinho cada vez mais, mas ainda é tudo, comparado com outros países, eu acho que ainda é muito tudo um tabu. Nós próprios na clínica também, como tu também sabes, temos ginecologia regenerativa e estética, e eu sinto que existe ainda, mesmo pela nossa parte de mulheres, ainda uma dificuldade ou não querer procurar ajuda. Que no fundo trata-se disso. Diz-me o que é que mais te surpreendeu quando começaste a iniciar este atendimento, a atender, portanto, os teus pacientes? Então, eu quando iniciei nesta área, eu iniciei pelo que é mais fácil, por assim dizer, que é quase o início de todas as fisioterapeutas pélvicas. Então eu iniciei o meu trabalho a atender muito mulheres em gravidez, com Uhum. gravidez e também numa área do pós-parto, incontinência urinária. Então eu comecei a perceber efetivamente do género, uou, há muitas mulheres efetivamente que têm questões, que as vivem em silêncio e sobretudo que existe uma romantização do que é a gravidez, do que é o pós-parto e as coisas não são assim. Então Uhum. esse foi o grande primeiro choque de realidade para mim, que não tinha praticamente contacto nenhum com a área da gravidez e do pós-parto, e perceber efetivamente que as mulheres passam por inúmeras condições e desafios ao longo desta fase da vida e que muitas vezes, e isto até ao dia de hoje continua a acontecer, nós somos a primeira pessoa com quem elas se sentem à vontade para falar sobre isto. E eu iniciei a minha carreira a ver só pacientes mulheres, mas neste momento nós na clínica vemos mulheres, homens, crianças, Incrível. pessoas em transição de género, portanto acabamos por abarcar muitas vertentes da área da saúde pélvica, que me parece sempre fundamental dar este parecer, porque as pessoas Uhum. ainda aqui em Portugal ligam muito a fisioterapia pélvica às mulheres e não, é uma necessidade de toda a gente, mas sim, efetivamente foi esse o primeiro motor e onde eu percebi, ok, aqui sim marcamos a diferença, não só na dor, mas sim na Uhum. qualidade de vida e sobretudo no empoderamento desta pessoa para enfrentar também as suas próprias ambições e os seus Claro. próprios desafios no dia a dia. E viverem tranquilas e em paz, não é? Porque eu sei que muitas vezes é difícil. O que é que tu sentes em relação aos homens? Porque, por exemplo, em medicina estética na clínica, agora nós temos cada vez mais homens que são muito leais. Nós temos cada vez mais homens, mas sinto que foi um caminho ao longo destes 7 anos. Tu sentes também isso na tua área, Ainda está a ser um caminho, mas é como tu dizes, são super leais. Se nós dissermos, não olha, tenho é? que bater com a cabeça na parede Fazem três tudo vezes, eles fazem direitinho. tudo. Eu Eles adoro. cumprem. É verdade, porquê? Porque os médicos ainda mais gostam, porque assim garantimos sempre os resultados, toda a gente sai feliz. E é verdade, eles quando marcam, marcam na agenda, acabou. Mas isso eu sinto que também acontece porque eles, quando decidem vir, já é porque efetivamente têm uma condição, Uhum. quer seja uma disfunção sexual, quer seja um caso de dor pélvica crónica, já Há uma deixaram chegar as necessidade questões extrema, não é? até a um ponto, porque infelizmente ainda não existem tantos fisioterapeutas pélvicos homens como mulheres, e eu consigo entender que uma coisa é ir ao ginecologista, ir uma vez por mês ou uma vez por ano ao ginecologista e que seja um homem e que as mulheres, pronto, se sintam mais confortáveis porque acabam Uhum. por ver aquela pessoa naquele momento e está. Certo. Agora, a recorrência do nosso tipo de serviço muitas vezes pode deixar os homens desconfortáveis e é legítimo e nós temos que aceitar esta Certo. realidade, porque se calhar se fosse ao contrário nós poderíamos nos também sentir um bocadinho mais desconfortáveis por paradigmas da sociedade, mas temos Uhum. que aceitar que isto é o que acontece hoje em dia. Então, como já nos chegam num ponto de De tal dor ou avanço necessidade, dos não é? sintomas, sim, de necessidade, depois já é tipo, por favor, preciso de ajuda e cumprem
rigorosamente. Que bom. Tu és uma pessoa muito posicionada nas redes e eu sei que nem sempre isso é confortável. Fala-nos do momento em que decidiste abrir para a tua comunidade ou quiseste criar essa comunidade. Olha, foi quando eu estava em Espanha, ou seja, eu Uhum. tive uma primeira rede social, o Instagram, quando eu estava em Espanha, em que a comunicação era toda em espanhol, e foi mesmo porque eu, quando comecei a trabalhar na área da saúde pélvica, que foi nessa segunda oportunidade da fisioterapia, eu criei empresa em Espanha. Então, apesar de eu estar a trabalhar para outras clínicas, não é? Eu era prestadora. Certo. Então eu tinha que levar os meus clientes. Eles não me davam sempre os clientes todos para encher a agenda, não é? Então eu tive que explorar outras vias para conseguir angariar os meus clientes, dar-me a conhecer. E eu sinto que naquele momento eu era muito jovem, E num ah, país que não era o teu. num país que não era o meu, ou seja, era mulher, era jovem, não dominava de forma nativa o idioma como domina agora, não tinha a vontade que tenho Hum. agora, ou seja, eu digo muitas vezes na brincadeira que eu aprendi a ser simpática em Espanha porque tive que aprender a ser. É verdade, eu era uma pessoa muito seca, eu vinha do mundo da competição, Certo, certo, em que tu certo. escondias muito as tuas Mas emoções e é bom eras tu teres essa muito. noção, porque eu acho que a maior parte das pessoas dizem: eu sou assim, não tenho que mudar. Tem mesmo. Tem Tenho que se mesmo que ser adaptar. simpáticas. Por exemplo, é impensável em qualquer. Quer dizer, nós estamos a cuidar das pessoas. Como é óbvio que temos que ser simpáticas, como é óbvio que temos que ser empáticas, não podemos estar de trombas e nós vemos isso, infelizmente, em muitos serviços. Eu sinto-me cada vez pior nesse sentido, a nível de exigência com os serviços, porque se há algo que eu estou sempre a falar com a Larissa e com toda a equipa, é a atenção ao detalhe. Nós Sem temos que ser os dúvida, melhores a nível de atendimento. Então, a mim custa-me não ser bem atendida, por exemplo. sem dúvida. E tu, o que é que pensas deste tema? Olha, e eu penso que por A ou por B, à força tive que aprender a sê-lo. Ou seja, eu Certo. não era uma pessoa antipática, simplesmente não era uma pessoa tão aberta Estás e. habituada a estar no teu registro. Exato, o que é que eu sinto? Que essencialmente não tinha predisposição a ouvir. Uhum. E isso, quando nós estamos na área da saúde e quando temos um negócio que também temos que vender o serviço, temos que saber ler o cliente, não é? E essa predisposição para ouvir as necessidades, para ler o comportamento, para ler as entrelinhas é fundamental quando nós estamos a querer dar o melhor atendimento possível e, logicamente, depois, por consequência, a vender um serviço, porque é verdade, é o que nós Ainda temos. bem que tocas nesse tema, porque nós, não é, eu não sou da área da saúde, mas na clínica toda a gente quer da área da saúde. E eu sei que existe quase um tabu em falar de vendas na área da saúde. A meu ver, é cuidar das pessoas, isso vem como Como é consequência. lógico. Como é que tu pensas na parte, por exemplo, no início, como é que foi para ti? Meu Deus, eu tenho que cuidar desta pessoa, mas eu vou ter que vender. Quais é que são os conselhos que tu darias a alguém que está a iniciar agora? Então, efetivamente, esse conselho que é o maior é: estamos a vender saúde. Portanto, nós estamos a ajudar o outro. Claro que as empresas não são ONGs, Certo. por isso, nós ao vender o serviço também temos outras questões que foram um investimento da nossa parte para nos permitir dar a melhor qualidade assistencial àquele paciente. Claro. E felizmente, não sei se é porque de forma instintiva eu sempre fui boa na venda, mas eu nunca tive muitas resistências dos clientes. Uhum. Ahm, então eu acho que considero que o mais importante é, sabermos o nosso valor, então saber transmitir como é que nós vamos poder ajudar aquela pessoa, ouvir as necessidades do cliente e fazer um fit perfeito e entender aquilo que é o mais importante para o cliente, porque para nós, por exemplo, num quadro de pós-parto, o mais importante pode ser trabalhar uma cicatriz, mas para aquela mulher pode ser, por exemplo, trabalhar a flacidez abdominal ou a Uhum. diástase abdominal. Então nós temos que conseguir ouvir isso, explicar a prioridade e a ordem do tratamento e que ferramentas é que vamos utilizar para fazermos aqui este match perfeito Certo. entre as necessidades do cliente e aquilo que nós vamos dar e o nosso ponto de vista como profissional de saúde, que temos o know-how da área, não é? E é isso, e agora tocaste também num ponto muito importante, porque assim, eu acho que na área da saúde, como é óbvio, há pessoas que já nasceram com o dom de vender e está tudo certo, mas para outras pessoas não. Mas a tua experiência, o facto de saberes ouvir, é-me a ver que estavas a falar que realmente tens poucas objeções, tu sabes comunicar muito bem. E eu vejo ótimos profissionais que não sabem comunicar. Concordo. Não sabem comunicar. Então, como é que o paciente ou o cliente vai entender aquilo que elas querem dizer? Porque elas podem ser ótimos profissionais, se elas não saberem estar numa consulta de avaliação e explicar exatamente o que é que vai acontecer da A a Z,
não há como. Eu digo sempre isso aos meus alunos, porque tu sabes que eu dou muita Sim, formação, quer cá, quer internacionalmente, que é algo que eu adoro. adoro. Eu adoro dar aulas. Achava que não gostava de ensinar e cada vez mais gosto. Sabes que eu também, para mim foi uma surpresa, a parte toda da academia, cada vez algo que eu gosto mais e quero investir, mas eu digo-te, para mim, super inspirador o que tu fazes, E para mesmo. mim super inspirador o que tu fazes, porque sei que era tipo uma barreira para ti Sim, e tu deitaste sim, essa barreira ao chão e estás verdade. tipo em ascensão total. Gostou, mas foi. E tens todo o perfil, digo-te já. Mas é o que eu digo às minhas alunas sempre em todos os cursos. Não adianta sermos os melhores a nível de know-how e execução técnica. Quem ganha melhor, ganha quem comunica melhor sempre, não é? O placebo está evidenciado. É isso. Para dizer que tu podes ter os maiores cursos do mundo, saber fazer tudo e mais alguma coisa, se tu não crias vínculo com o teu paciente, se o paciente não confia em ti, se ele não se sente seguro no teu consultório, porque sabes que a nossa área é uma área super Completamente. íntima, se ele não se sente uma associação positiva com a consulta Uhum. de fisioterapia pélvica, isso vai comprometer os outcomes. Está evidenciado, tem a ver com neurofisiologia. Por isso, tudo isto que as pessoas consideram que não é importante, a começar pelo como o paciente é recebido pela recepção, e esse departamento, sei que se calhar depois vais querer falar sobre isto, é um departamento fundamental nas empresas. Certo. É Ah, o primeiro mas contacto logo. é o primeiro contacto. Portanto, como o paciente é recebido na recepção, como nós vamos buscar o paciente porque eu Uhum. ainda tenho esse hábito, eu gosto de ir buscar o cliente à sala de espera. Nós na Ah, clínica também, tanto as fisias vão eu acho sempre. isso, eu acho isso Eu ótimo. acho isso muito carinhoso e é algo que eu nunca alterei no processo. Em medicina estética às vezes é diferente, porque lá está, são áreas diferentes, consoante também sempre o médico, o dia, Claro. etc. Mas eu amo essa parte que vocês estão a cuidar da pessoa. Sem dúvida. E a nossa avaliação, por exemplo, numa primeira consulta, começa na recepção. Sim, Se eu vejo uma pessoa que está sentada com uma almofada por baixo dos glúteos, quer dizer, eu sei perfeitamente que aquela vai ser um paciente provavelmente com dor pélvica, por isso a minha avaliação já começa ali. A minha avaliação já que começa. interessante isso. Estás Sim. depois, como para mim não é uma área, isto é novo, eu Aham. estou a aprender. E pronto, como o paciente caminha até ao consultório, ou Uhum. seja, tudo isso já faz parte da avaliação. A linguagem corporal, a expressão facial quando te cumprimenta, tudo isto já faz parte. Por isso, se vocês não fazem isto, estão a saltar uma parte muito importante do acompanhamento do cliente, porque isso Incrível. depois também gera confiança. E faz parte de todo o processo. O facto de nós, por exemplo, nos nossos gabinetes, temos reguladores de luz. Ah, Tentamos ter sempre os gabinetes com odor a lavanda, precisamente porque é calmante. que Temos umas bem. lâmpadas pequenas que fazem cromoterapia. Porquê? Porque nós queremos regular o nosso sistema Uhum. nervoso e muitas vezes estes pacientes vêm num constante estado de alerta. E nós precisamos de regular isso, até para aquilo que nós fazemos em consulta ser melhor recebido. Olha, amei saber estes detalhes mesmo. Então, na tua área, que é de uma forma muito mais profunda ainda, que incrível. Porque eu vejo-te como uma pessoa com uma marca pessoal muito forte e adoro a forma como tu comunicas e como trazes bases científicas, não só toda. Como nós vemos esta desinformação nas redes sociais. Sim. Isso preocupa-te? Sim, não vou mentir, sim, porque eu vejo muita coisa nas redes que é má informação ou informação insuficiente e nós não nos podemos esquecer que estamos a lidar com vidas. Certo. Nós não estamos só a vender um curso ou só a vender um serviço. Nós estamos a lidar com vidas, não é a mesma coisa Uhum. a vender uma camisola ou vender um serviço de saúde, porque os side Exatamente. effects e as consequências quando este não é prestado de qualidade são muito mais graves, não é? Por isso, quando eu vejo questões sobretudo em áreas como endometriose, dor pélvica, gravidez, não necessariamente da fisioterapia pélvica somente, mas também de outras áreas, que se vê nitidamente que é por falta de literacia na área e de investimento em estudo, porque nós temos a obrigação de estarmos constantemente atualizados. A mim preocupa-me, porque são profissionais que vão estar a lidar com a saúde das pessoas. E enquanto Certo. nós não entendermos a responsabilidade que é termos uma pessoa que tem muito provavelmente a qualidade de vida comprometida por esse processo e só estarmos preocupados na venda, a venda é importante, não é? Mas é um processo e tem muito a ver também com a qualidade de prestação do nosso serviço. Portanto, enquanto nós só estivermos preocupados com isso e não estivermos preocupados com efetivamente o serviço que prestamos, Uhum. nós podemos estar a prejudicar e muito a qualidade de vida de outros pacientes. Tu para mim és uma referência mesmo e na forma como comunicas e lá está, ter uma marca pessoal forte, é depois também preciso saber lidar com isso, não é? Uhum, Há quem ame, há quem goste menos, vão haver sempre comentários muito positivos e é nesse que nos devemos focar. claro. Queria-te perguntar como é que tu lidas com os negativos.
Olha, neste momento eu sou muito franca. Não tenho tido, pelo menos de forma visível, comentários Uhum, negativos. Ah, Porquê? Eu vou dizer de forma muito franca, eu considero que tenho uma postura muito vincada nas redes e que uhum. as pessoas já perceberam que eu não me deixo afetar por esse tipo de comentários. Então, enquanto houve uma janela de início de trabalho da minha marca pessoal e de posicionamento no mercado, Certo. eu recebi alguns, foram 3 ataques de Mas ciberbullying. nós sabemos que nesta área da saúde as pessoas gostam tudo o que é um bocadinho fora da caixa, as pessoas vão comentar. Sim, mas eu, para mim, existem pessoas que ainda não estão preparadas para ter determinadas conversas. Certo. E isto é a lei de Pareto. Nós, sendo o 20, não podemos entrar na manada dos 80%. Portanto, é preciso ter efetivamente força, estofo, fazer terapia, porque isso é importante Muito. para organizarmos a nossa Muito cabeça, importante. mas mantermos-nos fiéis à nossa visão. Para mim, por Sim. exemplo, um ponto que era muito importante, que agora já está mais normalizado, mas que em 2023 e 2023 foi alvo de ataque de ciberbullying, que teve a ver com a aparência. Eu Hum, recusava-me a trabalhar de fato de treino. Pois. Quantas Sabes vezes é que que é o me mais ouviste? fácil de ir criticar? Sim, mas quantas vezes me ouviste dizer nas redes que eu recusava-me a trabalhar de fato de Certo. treino? Eu disse isso imensas vezes porque me recuso a trabalhar de fato de treino, Como não é óbvio. quero. Por isso, se tu reparares, nós temos fardas neste momento giríssimas, Eu adoro ter uniformes. comentário, eu sigo gira. Diz-me, por favor, preciso. Mas precisamente porque eu pessoalmente tenho que me sentir Sim, bonita e bem no meu momento de trabalho, porque senão eu sempre. não me vai apetecer ir E trabalhar. vais passar isso mesmo para os teus clientes. Eu juro-te, eu preferia muito mais ver uma pessoa super cuidada. E não interessa se é saúde, não interessa se estamos num hospital, se estamos numa clínica, é por nós. Claro, Começa por nós e depois para os outros. claro, Eu até porque sinto tu muito vais ser isso. o reflexo e as pessoas, quando vêm às nossas consultas, eu digo sempre, eu não vendo consultas, eu vendo experiências, porque nós Certo, acabamos por falar em isso. consulta de inúmeros temas. Quantas pessoas já não te viam em consulta que decidiram começar a empreender? Então nós estamos na consulta a fazer o que quer que estejamos a fazer, dependendo do objetivo, e a falar sobre isso. Sobre empreendedorismo, os Claro. processos, o não sei o quê, o não sei o que mais. E eu adoro isso também entra no valor da consulta. E se eu estiver a falar de empreendedorismo de uma forma não com uma imagem não cuidada, que credibilidade é que eu vou passar? Sem dúvida. Portanto, a imagem conta sim, a imagem conta. Eu digo E muitas vezes isso também, a imagem conta. nós temos no nosso código deontológico que as pessoas têm que ir com uma imagem cuidada, a cor dos ténis, as fardas Certo. toda a gente sabe as cores, que tem que ir minimamente. Eu não obrigo as pessoas a maquilharem-se, porque eu entendo que isso é muito pessoal, mas irem um mínimo de Eu cuidado. acho que, imagina, um rímel É isso, uma e coisa um básica. hidratante labial e pele hidratada, Isso, é com o isso. creme spray da M, ainda fica mais hidratada. Eu pus agora, pela primeira vez, eu estou chocada com o brilho. E eu até Que fiz uma incrível. história nos focos agora, é brutal. É Eu também brutal. estava a maquilhar há pouco e estava a meter depois da base. Eu não tenho certeza, pode ficar depois assim um bocado Não, retinta. não, Não, está não. ótimo. Está Está ótimo, não ótimo, está? super. Mesmo com esta luz que o Tiago nos meteu aqui, quase cega uma pessoa que eu nem posso olhar. Mas sim, a imagem conta muito. Mas sabes que eu gosto que tu. Eu acho que isso é o bom também da marca pessoal. E tu posicionas-te muito bem. Porque tu não falas só desse tema, tu trazes outros temas também. E eu acho que o que faz uma pessoa conectar-se hoje em dia é mesmo isso. Porque é que eu hei de ir à Rita e não hei de ir à Joana, por exemplo? E sinto que as pessoas se conectam contigo também por isso mesmo, até porque são temas mais sensíveis. Qual é o tabu que tu sentes que é maior nesta área? É mesmo a normalização dos sintomas. É que neste momento existem ainda bastantes tabus, mas sobretudo a normalização dos sintomas e a falta de informação Eu ia-te perguntar isso. Achas que a educação sexual feminina ainda é negligenciada? feminina e masculina, ou seja, isto tem Certo. que começar. Vês? Isto já nem é de propósito. Eu própria É só sem querer, perguntei eu sei, feminino. eu sei. Tenho que aprender. Feminino e Mas masculino. a falta desta informação começa nos pais, começa nas Uhum. escolas, começa nas crianças, porque a primeira coisa que nós fazemos, ou das primeiras coisas que nós fazemos quando somos bebês, é urinar e defecar. Portanto, Certo. nós já estamos a trabalhar esta região da área pélvica, nós precisamos ter atenção a isto. Ahm, Há que ter atenção a como os bebés e os pequeninos fazem o desfralde. Toda a educação sexual nas escolas e educação de saúde pélvica, nem é só sexual nas escolas. Nós vemos crianças com disfunções urinárias e defecatórias aos 9 anos, aos 7 anos, e que os pais ainda consideram normal. Ah, E não é culpa dos pais, é porque os pais também não tiveram essa não sabiam, informação claro. na No sua tempo deles, infância, não é? exato. Exatamente, no tempo deles. Portanto,
A mudança vai começar, eu acredito que vai começar agora a ser muito maior, porque os pais também já começam a estar mais alerta, porque felizmente também já se fala da forma que se consegue, ok? Com alguns erros, mas pelo menos já se começam a falar destes Primeiro temas. começas, depois melhoras. Exatamente, nas redes ou na Certo. televisão, etc., do pavimento pélvico, o que é o pavimento pélvico, pá, 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 e eu acredito que isso vai ajudar muito. Qual é a nossa estratégia na clínica? Nós temos uma mulher grávida, elas levam logo o chá de que vão ter um bebê, não é? E têm que estar atentas a determinados sinais depois Isso é de incrível, prontidão quando na dá infância. alerta, se vocês tocarem logo no ponto de dor, olha, eu já estou em alerta e Claro. E eu dou sempre falaste essa aí de alerta de. pontos. Ai, desculpa. Não, 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 é isso que eu estava a dizer. Logo de, olha, atenção, depois o desfralde tem que ser feito assim, 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 respeitar muito a evolução da criança. Se a criança aos X anos ainda tiver este sinal, nós estamos aqui para ajudar. Não é normal uma criança ter obstipação, sabes? Coisas básicas. Ui, tantas crianças têm. Tantas crianças, e há uma frase que eu também uso muito que é: as disfunções pélvicas tratadas na infância previnem disfunções pélvicas nos adultos. Ok. Portanto, se eu tenho uma criança que é obstipada durante toda a vida ou que tem incontinência urinária ou urgência durante toda a vida, é muito provável que ela depois tenha outro tipo de disfunção pélvica Uhum. como adulta. Outro tópico, por exemplo, mais ligado à mulher, a dor menstrual na adolescência. Claro que nos Ai, eu acho que isso é tão. Meu Deus. super. Aquilo que nós mais ouvimos, pelo menos entre amigas, era ai, estou a morrer. Ou pessoas que não se conseguiam levantar. E uma associação negativa à menstruação. E a Sim. menstruação é um processo fisiológico super saudável. Uhum. hum, e que quando menstruamos, dependendo das características da menstruação, mas é sinónimo de saúde para nós. A questão é que sempre foi, não é? Primeiro, nunca se usava a palavra menstruação, era tipo Benfica joga em casa, não é? Coisas de. É verdade. Não devia ter dito isto por causa do futebol, não é? Não, o Benfica ganhou ontem, por Ah, acaso. ok, pronto. Mas eu sou do Porto. Mas Nunca ouviste esta expressão? milhares de vezes eu estava. Que eu já não ouvi há imenso tempo. Mas eu Mas é quando- real, é real. É Mas é verdade. tipo, menstruar e. E logo se preocupar, eu acho, por exemplo, sei lá, a primeira vez que temos o período, não é? Podia ter sido falado já antes, porque nós vemos como algo negativo, o que aconteceu, Sim. não é? E parece tudo o fim do mundo. Tu Quando viste o não. anúncio mais recente da Skip Não, sobre as atletas que menstruam? Está não. brilhante. É tipo, basicamente a mensagem é: porque é que se normaliza uma mancha de terra nos calções e assim, e porque é que não se normaliza se uma atleta se manchar com sangue? Quer dizer, as Ah, atletas que menstruam. imagem, olha, foi que ideia incrível. Está A incrível. mensagem que Está passaram. incrível da normalização, e até porque efetivamente existem meninas e depois mulheres que deixam de fazer as suas atividades, seja desporto, trabalhar, estudar, o que quer que seja, ir à escola, porque têm dor menstrual. Por isso, para Certo. mim, foi um statement muito importante em todos os sentidos e efetivamente para quebrar também esta, não é, normalização da dor Sim, menstrual. isso é incrível. Há muito trabalho ainda para fazer. Meu Super. Deus. Mas nós estamos aqui e por isso é que as redes sociais são Certo. cada vez mais E aproxima importantes. muito. Nós hoje vemos um crescimento na estética íntima. Para ti, onde é que termina a saúde e começa a pressão estética? Sobre a estética íntima, a área da ginecoestética é como a estética facial, Facial. em qualquer outra zona do corpo. Se a mulher se sente desconfortável com Com uma algo. característica da região íntima, por que não intervir nessa característica? Claro que aqui a chave é sempre com um profissional especializado e que um profissional que entenda não só a parte estética, mas também a parte funcional Uhum. associada. Por isso, onde é que termina? Termina sempre quando o profissional ao qual esta pessoa recorre, se calhar não se foca na parte de saúde funcional, naturalidade, mas se E foca a parte estética? na parte estética pura e dura. Eu sinto que é um tabu ainda gigante. Qual é a diferença que tu sentes, por exemplo, entre Espanha e Portugal? Em Espanha está muito mais normalizado. E eu aqui falo imenso sobre com as pacientes sobre, por exemplo, ah, pacientes menopáusicas que têm mais flacidez na região Claro. vulvar. Porquê é que não fazem um ácido hialurónico? Uhum. Sim, da mesma Paciente, forma que fazemos na cara, não como é é? lógico, pacientes com algumas questões a nível de cicatrizes, porquê é que não fazem um PRP? Isso também nos vai potenciar a nós, depois a nossa intervenção. Claro que tudo com conta, peso e medida, mas é como a estética, sempre bem feito por profissionais especializados, respeitando o que são os limites para aquela pessoa, não é? Porque não? Lá está, porque como é uma área tão íntima, não é? E está muito, é o que eu digo também na clínica, eu não vendo tratamentos de celulite, gordura ou tiramos rugas, nós vendemos autoconfiança, Claro. empoderamento feminino
e também masculino, mas pronto, nós atendemos 99% ainda mulheres. Sim, nós também atendemos muito mais mulheres. Muito mais mulheres ainda do que homens, mas está muito ligado a esta parte da autoestima e de identidade, não é? Na tua prática, o que é que pesa mais? O problema físico ou o impacto emocional? O impacto emocional. Ou seja, só uma adenda relativamente à parte da ginecoestética. Se eu tenho uma mulher que não está confiante com a aparência da zona íntima, é muito lógico que eu deixo uma pergunta. Como é que vocês acham, para quem estiver a ver em casa, que isto vai impactar a atividade sexual e a qualidade de vida sexual desta mulher? E o autoconceito, claro que vai ter um impacto, Claro, não é? Por isso, por que não cuidar certo. desta região? É como a hidratação íntima. E eu pergunto às minhas pacientes: vocês colocam o hidratante íntimo? Ah, é suposto. E eu pergunto sempre: vocês não fazem a vossa skincare? Ai, faço. Então? É igual. Ainda por cima, quer dizer, vivemos a vida toda com calças, vamos à casa de banho Sempre, inúmeras vezes sim, por sim, dia, se sim. for preciso vamos ao laser, suamos, vamos ao ginásio, etc. Portanto, também temos que cuidar E desta com meias e região. calças estamos sempre. A roupa interior muitas vezes nem é dos Certo. materiais mais apropriados. Que pergunta é que me tinhas feito? Esqueci-me. Exatamente, desculpa que estávamos a falar entre o problema físico e o Pois, não faz impacto mal. Ah, o emocional. impacto E tu emocional. foste buscar e bem esta questão Sim. da ginecostética que eu também concordo. Sempre que nós lidamos com qualquer que seja a questão de saúde nos nossos pacientes, temos sempre que olhar para a esfera biopsicossocial. Uhum. Portanto, existe uma interligação dos três. Ahm, não existe qual é que é mais importante, todos são igualmente importantes, mas nós temos que perceber que aquilo que nós consigamos gerar a nível de transformação e de mudança física vai ter um impacto também na esfera emocional. Contudo, nós vemos muitas pacientes que infelizmente ainda passaram por violência, abusos, vêm com stress pós-traumático, por isso é que nós temos na nossa clínica psicóloga, por isso é que a semana passada nós lançamos uma linha de apoio à vítima gratuita, porque sabemos Bom. que as pessoas não têm ou seja, muitas vezes têm medo de falar sobre estas questões, têm receio de serem julgadas, de que este acontecimento seja normalizado e um acontecimento destes pode depois, por consequência, gerar, por exemplo, uma disfunção sexual. Por isso, o foco tem sempre que ser olhar para os dois e voltamos ao mesmo ponto: ler as pessoas e ouvir. Não, tens de ter uma sensibilidade extrema É a mesmo. base, é a base. Queres partilhar, como é óbvio, sem expor, obviamente, a identidade do caso que mais te marcou? Olha, tenho muitos mesmo, mas aqueles que me impactam mais são sem dúvida casos de dor, porque não tenho um que me marcou mais, tenho muitos e tenho muitos que muitas vezes me fazem emocionar mesmo em consultório e eu Hum, às vezes tenho que, não é, engolir um bocado as lágrimas, sim, porque porque não é, podes ir abaixo naquele momento não, não sequer. podes, mas é de uma emoção Deve ser muito difícil, positiva. depois também ficas com tudo Por isso é isso que a terapia é contigo. tão É importante e isso. isso ajudou-me a ser melhor para os meus pacientes, porque eu lembro-me que muitas vezes antes eu não conseguia gerir, quando comecei a trabalhar com muitos pacientes, por exemplo, com endometriose ou com dor pélvica, ah, o peso das histórias alheias. Eu ficava muito emocionada, muito sensibilizada, Ficavas muito dentro da frustrada. história, não é? Sim, e essa flexibilidade de sair desse ambiente e pensar, ok, agora fecho esta Certo, porta e vou para a minha vida pessoal, certo. é importante. Ah, eu já tive bastantes casos muito marcantes. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, eu já tive uma paciente que teve tivemos duas, aliás, tiveram um trigger na consulta de um abuso sexual que não tinha sido, ou seja, que não se lembravam que estavam em transtorno dissociativo. E isto pode acontecer com determinados, sem querer, estimulações, toques, etc. E avivares aquela memória que está guardada. E nós temos que ter ferramentas para gerir, não somos psicólogas, mas Uou. temos que ter ferramentas para gerir. E depois, logicamente, aquelas pessoas que estão super descapacitadas para o dia a dia. Eu partilho muito um caso de uma paciente que também já falei sobre isto nas redes, de endometriose, que me chegou à consulta de canadianas, não conseguia andar, não conseguia Meu conduzir, Deus. não conseguia trabalhar, vivia constantemente Isso leva com ao dor. limite. O limite. E depois ver, passado um tempo de intervenção, que esta pessoa volta a trabalhar, já vem a conduzir às consultas, Hum. não usa mais canadianas, sabe? Já consegue andar normal. Quer dizer, isto são mudanças na qualidade de vida das pessoas. E É a diferença de viveres e não quase não viver. é isso. E é nisto que nos temos que focar. Foi incrível trabalho. Uau. É mesmo muito importante falarmos sobre todos estes aspectos. Qual é o teu maior cuidado a comunicar, quando estás a comunicar nas redes? Olha, se tu reparares, nós mantemos sempre o anonimato das pessoas que Sempre, mostramos. claro. Ahm,
Mesmo que a pessoa diga, ai não, pode partilhar, é transversal, nós gostamos de não mostrar a cara das pessoas para que também as pessoas sintam que estão efetivamente ainda mais, que sintam ainda mais que estão num lugar seguro. Um espaço seguro, é isso É um que eu ia espaço dizer. seguro, é um espaço seguro. Portanto, o anonimato, dois, manter-me muito na perspectiva do dar e da ajuda. Uhum. Portanto, eu não sou aquela pessoa que, por muito que discorde com uma temática, a não ser que seja uma temática muito marcada, como foi, por exemplo, posso falar de marcas aqui ou não? Acho que podes falar à vontade. Pronto. Não Por posso. exemplo, quando. Posso? Pronto. Por exemplo, Desculpa, quando. eu não sei responder, tenho que perguntar. Ai, que... Por exemplo, quando foi a questão, também foi público, não é? Quando foi a questão associada a tratamentos estéticos e assim íntimos que não eram realizados por profissionais qualificados, eu expus essa situação porque era importante, porque eu tinha receio que as pessoas recorressem a esses Claro, isso é uma serviços. vergonha. Claro. Mas tirando isso, Nós somos totalmente contra, já sabes. claro, Totalmente. mas tirando isso, para mim é muito importante manter a idoneidade e o respeito pelas pessoas. E eu quero acreditar na minha cabeça que cada um tenta dar o melhor que consegue. Uhum. Portanto, eu também não gostaria que me fizessem determinadas coisas, portanto, eu Certo. tento não fazer isso com os outros e tentar dar a volta na comunicação para. Se eu considero que aquele tópico foi abordado de uma forma não tão correta, então eu vou abordá-lo de uma forma que eu considero que é mais correta. Exato. E isso para mim é o mais importante. Achas que existe um limite entre educar e expor demais, ou onde é que traças essa linha? Claro que sim, claro que sim. Se nós queremos que nos respeitem, nós temos que respeitar os outros. E os valores que nós mostramos também são os valores que nós temos na nossa marca, nos nossos negócios, por isso. Falo isso muitas vezes com a minha irmã. É impossível, a meu ver, há pessoas, atenção, e eu gosto de ouvir sempre pessoas até que pensam de forma diferente da minha, porque não há certos nem Claro. errados. Mas para mim, na minha forma de ver, os meus valores da empresa, os valores da empresa são os meus valores. Lógico, Eu não consigo ser uma pessoa diferente enquanto pessoa e lógico. quando estou no trabalho. Claro que há momentos para tudo, mas estou a falar a nível de valores, é impossível. Há pessoas que o fazem e conheço de forma diferente. Para mim seria impossível. Quando tens a tua cara alocada ao negócio, é muito mais difícil, não é? Por exemplo, na Maria, tu, eu, Uhum. nós somos a cara do nosso negócio. Certo. Ainda não passamos pelo processo de despersonalização. Uhum. Por isso, as pessoas vão recorrer muitas vezes a ti, aos teus produtos, aos teus serviços, porque se identificam contigo, se identificam Uhum. com os teus valores, se identificam com aquilo que tu és. Ah, e essa transmissão e essa criação do vínculo e da confiança começa em nós. Porque somos nós que temos o maior número, por exemplo, de seguidores, somos nós que criamos a comunidade. Portanto, nós temos uma responsabilidade super. E eu Certo. lembro-me uma vez, que não foi há muito tempo, que eu estava a ir para o aeroporto com a minha mãe e nós estávamos super estressadas porque estávamos quase a perder o voo. Eu acho que o aeroporto em si, e tudo é estressante. Não esquece, Imagina nós íamos tudo. as duas. Eu tenho um feitio forte, a minha mãe tem um feitio forte. Nós íamos as duas, tipo, a mandar vir, sabes? Género, anda lá, pega nisto, não sei o que mais. Pá, 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 pá. Tipo, não estávamos, logicamente, dentro dos limites, não é? Mas Claro. estávamos assim mais a falar mais. Oh, Rita, quantas vezes? Pois, a questão é que, por exemplo, isto foi um exemplo, mas que eu fiquei mesmo a pensar naquilo. Parece estúpido, mas não é. Estávamos as duas ali, não sei o que, ainda por cima tínhamos esquecido de fazer o check-in. Ou seja, e eu passar no fast track, e eu, porquê é que me está a dar? E, tipo, faltavam 40 minutos Stress. para o voo. Mas pronto, whatever. E nós estávamos ali naquele stress e passa, ou seja, nós ali, e passa uma rapariga por mim, adoro o seu conteúdo, é ótimo. E eu Oh. pensei assim, que vergonha. Não, eu pensei assim, que vergonha. Ela vai achar que eu sou completamente estúpida. Não, és humana. Porque tá, E as pessoas chateiam-se. ok, mas imagina, eu não quero que seja esta a primeira imagem que as pessoas tenham. Certo. E claro que nós não temos que mudar quem nós somos, etc. Mas eu sinto muito o peso da responsabilidade. E eu não tenho 1 milhão de seguidores, nem muito menos, mas Certo. tenho a minha comunidade. E são os Uhum. meus 39 mil seguidores que são a minha comunidade. Certo. E eu sinto esse peso da responsabilidade de criarmos novos valores. Ainda por cima, nós somos mulheres, estamos a dar um exemplo de como empreender no mundo de mulheres e no mundo de homens também. Portanto, esse para mim é o meu maior peso neste momento. É tentar ser um exemplo e um exemplo de inspiração. E claro que somos humanos, não é? Mas. Não, sim, eu entendo. mas aí estavas numa situação de stress. Desculpa. Ei, a não pessoa tinhas feito tinha que ir- check-in. Não tinhas feito o check-in. Isto é uma desculpa mais que válida. Eu acho que estaria super estressado. Não, foi lindo, Mesmo. não tens noção. Não, eu e a Maria, tu sabes, já temos uma relação ótima, mas também quando nos chateamos, Como dura é segundos. lógico. Dura Como é segundos, a lógico. verdade é essa, mas também não é assim tão bonito à volta. Então, por exemplo, aeroportos é mesmo, é dito e feito. Amanhã vamos apanhar um voo, as duas. Estamos a combinar horas para sair.
por acaso vamos ficar juntas hoje, e a Maria é aquela pessoa que adora ir horas. Eu sou aquela Eu para o vou aeroporto. tipo atrasadas. E eu sou aquela pessoa que por mim vou. Mas eu entendo-a porque realmente quando eu estou com ela e estou tranquila, quando vou por mim existe sempre assim mais ansiedade, porque é quase no limite do limite. Então nós somos opostos. Ou seja, mas pronto, eu adequo-me nesse aspecto e por acaso ela está mais certa do que eu, por acaso, neste tema. E que tipo de conteúdos é que achas que ainda falta, retomando agora aqui às redes, que falta que ser ainda mais abordado relativamente à tua área? Olha, todos, mas Todos. efetivamente eu sinto que há uma predominância muito grande agora de conteúdos de saúde feminina, Uhum. e poucos ainda de saúde do homem e da criança. Eu própria, por defeito, como tendo mais mulheres do que homens, acabo por partilhar mais Eu acho sobre que a maior parte mulheres. dos homens nem sabe que isso existe. Pois, mas precisam imenso de ajuda, Sabias, Tiago? não? Pois. Eu depois dou o nosso número. Mas, Não, mas é verdade. É mas- quase ninguém. e tu sabes Mas se calhar quantos? nem sequer sabem que existe para as mulheres. Como é Quanto mais lógico. para eles. Sim, exato. Estou aqui a fixe porque recebes muitos convidados diferentes. Sim, São aulas todos os dias. mas a questão também é, e saindo agora do público mais geral, sabes a quantidade de esportistas conhecidos que eu já atendi que ninguém sabe? Claro. Percebes? Porque um jogador de qualquer coisa que tenha, por exemplo, um problema na anca ou uma pubalgia, é obrigatório avaliar pavimento pélvico. Isto também é um tabu que ainda Psicologia, mas só homens têm isso, eu sei. drop the mic. Sabia que ainda. Não, mas é verdade. Eu que já estive ligada também à parte do desporto e tantos amigos nossos a jogar futebol e tudo, e assim, eu, pelo menos, eu já ouvi imensas vezes. Então todos eles já deviam ter ido a uma consulta. E nós, como amigas, temos que recomendar. Sim, e em todas as equipas que acompanham atletas, sejam homens ou mulheres, é fundamental que tenham um profissional que tenha pelo menos uma base sobre esta área. Temos muito que crescer ainda. Muito. Muito mesmo. E como é que vês o futuro desta área nos próximos 5 a 10 anos? Em crescimento. Ainda estamos num oceano azul. Ok, sempre a crescer. Por exemplo, não seria interessante, ligando agora, por exemplo, esta parte do desporto, haver, não sei, uma palestra, algo que comunicasse ou falar diretamente com a pessoa que trata realmente dos atletas? Falo feminino, masculino, tudo. Eu felizmente tenho contacto direto com bastantes pessoas que tratam atletas, Ok. portanto, tu sabes que quando já são desportistas ou atletas já com um determinado nome, é tudo, não é? Com um determinado sigilo, logicamente. Não, claro, sim, sim. Mas não há maior palestra do que, sob o meu ponto de vista, do que as redes. Porque tu consegues atingir imensas pessoas de uma vez. Portanto, eu acredito que a porta de entrada vai ser continuar a alicerçar ainda mais o posicionamento e a comunicação e a diversidade de temas nas redes sociais e que depois os convites venham, porque vêm e porque chegam. Portanto, E sabes porquê? Porque tu, para além de seres a excelente profissional que és e teres milhares de formações e tudo mais, o que é que para mim te diferencia? É como, por exemplo, para a minha irmã diferencia consistência. é obrigatório. As pessoas dizem-me, como é que tu tens tempo? Porque Não se trata de. não É é obrigatório. tempo, é. Tu acordas de manhã e É como ir tem treinar. que ser tal, tal. É como ir treinar. A tua irmã faz isso muito bem. Não há como. É a mesma coisa, vamos tomar banho, todos lavamos os dentes. Sim, É obrigatório, não é? sim. E é aquela coisa de. Esse é o ponto que eu mais quero melhorar nas redes. A Se tu não consistência. tens tempo de fazer se te sentares para fazer aquela história que querias fazer, pá, faz no carro, faz a fazer skincare, ainda por cima as pessoas adoram ver o que é que tu usas, que produtos Quais é é que que tu são os teus usas. pilares de conteúdo? Olha, casos clínicos, muito get ready with me enquanto conto numa história, comecei agora a fazer isso e tem resultado super bem, porque Eu gostei de um que também estavas a maquilhar. A maquilhar ou desmaquilhar? Acho que foi maquilhar que eu vi. Gostei muito. pois porque E tu própria também já. É tão fixe ver o teu crescimento. Porque eu lembro, pai, há um ano e tal, quando nós falávamos, nós as duas, pronto, somos muito perfeccionistas, é o tipo de perfil. Temos que eu trabalhar. não aparecia nas redes É o melhor e o desmaquilhada. pior. Exatamente. Lembras-te E que disto? tu és linda de morrer. Tu assim, ai, não tu é que és como é linda de que morrer. assim. Não, eu não consigo. E agora, uau, estás incrível. Porque também, e isto é uma verdade, os cânones de beleza mudaram. Sim. Então, agora, aquilo que é mais normal e aquilo que as pessoas querem ver é uma pele muito mais leve, muito mais natural. Portanto, quase que o paradigma mudou e as pessoas Certo. agora ficam à espera de te ver mais natural. Antes não, antes era, e tu sabes disto muito por causa da tua irmã, contornos marcantes, base muito mate, batom forte, e agora esse paradigma também mudou. Certo. Portanto, para mim facilitou uma vida. Porque melhorei muito mais a minha pele.
que me maquilhar menos Obrigada. e posso fazer, obrigada, pessoas, e posso fazer conteúdo tipo, eu Sim, aproveito mais imenso quando vou para orgânico. congressos fazer Sim. conteúdo muito orgânico, porque estás em Eu hotéis gosto muito, diferentes, isso é coisas super, diferentes. olha, É giro. super interessante. Fala um bocadinho agora, que nós encontramos, foi muito engraçado, porque eu fui à clínica da Rita fazer câmara hiperbárica, estava eu deitada literalmente naquele tubo, e foi, oh, amiga, isto é ridículo, nós encontramos estas condições, ao qual a Este Rita é me um contou. duo perigoso. Fala-me, por favor, fala com o público, tu já falaste comigo, como é que foi a tua experiência agora nesta última formação? Foste lá? Na Turquia? Sim, Olha, eu fui palestrar à Turquia agora há cerca de 2 semanas sim. e Disse formação, desculpa. não faz mal. Então nós sabemos o momento geopolítico em que estamos, não é? E eu estava um bocado. Tu estavas mais reticente do que eu estava zero reticente. Eu disse, Rita, não vais. E eu disse, eu vou, o que é que vai acontecer? Pessoas eram ansiosas, realmente. Não vais. Ah, Não vais. não, mas eu adoro porque acabamos por crescer muito porque nos pomos em ambientes desconfortáveis. E Fazes muito bem isso, colocar sempre na zona de desconforto. É verdade. acaba por ser um bocado um vício. E isso também é importante, baixo o meu ponto de vista, Uma linha. traçarmos a linha entre o que é saudável e o que já não é não saudável com isso, porque senão acabas por estar constantemente insatisfeito. Certo, e queres sempre mais e mais e mais. E a nível mais. pessoal, isso, a profissional é ótimo, mas a nível pessoal, isso também depois te traz aqui alguns Sim. pontos negativos, não é? Mas Verdade. eu gosto muito de ir palestrar fora, gosto muito de palestrar, porque sinto que é um momento para partilhar a minha visão, partilhar a O investigação. conhecimento é tão bom e vejo diferentes experiências, não é? De diferentes vozes. Eu E mudar acho o incrível. paradigma que existe sobre o que é ser um fisioterapeuta e que é sempre um fisioterapeuta que trabalha numa clínica, que é sempre nos determinados moldes Certo. convencionado e as coisas não são assim. Claro. Por isso, eu ainda esta semana estive aqui no Porto a palestrar e eu disse, eu sou fisioterapeuta pélvica, mas também sou CEO e founder de um ecossistema de negócio dedicado à saúde pélvica, porque é importante isso. Para também nos posicionarmos de igual para igual num sistema de saúde que já melhor, mas que ainda privilegia muito o elitismo médico. Isso não é assim, porque nós E temos na de tua trabalhar em área, equipa. mais masculino, mais feminino? O quê? A nível de empresários e CEOs de empresas. É variável. Ok. Quando são focados na área da saúde pélvica, mais mulheres. É Mas isso que eu te ia perguntar, não sabia mesmo. sim, mas na área da fisioterapia depois temos muitos fisioterapeutas homens a terem Ok. inúmeros ecossistemas de negócio. Não só clínicas, mas sabes também que academias de se me formação. dissesses, assim, imagina, pensa em 5 nomes, eu não te consigo dizer. Da Quer dizer fisio que ou a da mar- pélvica? Da pélvica. Da pélvica, Quer dizer então que a marca pessoal dessas pessoas, e é que eu sou uma pessoa que consumo redes sociais, tem que consumir, não posso não consumir. E não sei dizer muitas. olha, eu posso felizmente dizer uma coisa, que é um ecossistema de negócio como aquele que nós temos neste momento, com parte clínica, não só em Portugal, mas também com expansão internacional, uma academia de formação e uma aplicação. Não existe nenhum ecossistema Essa deste a nível aplicação, mundial. fala-nos. É que é tudo incrível, exatamente, sim. Mas essa Olha, aplicação que eu sei que é recente. a aplicação é recente, tem 1 mês e 10 dias, basicamente. Baby. Um baby. E qual é que sempre foi o meu maior objetivo? Foi preencher todos os buraquinhos do funil de vendas e das necessidades dos clientes. Então, eu primeiro tinha a parte da clínica e dava formações para outras empresas e comecei a perceber, não, mas uma mulher que acaba de dar à luz, ela não vai querer pegar no carro e vir à clínica. Nós vamos a casa. Então temos presencial e domiciliário. Domicílio mesmo. Tudo. É tudo. Ahm, E no Dubai nós vemos isso acontecer. Eu sei que nós as duas adoramos o Dubai. Vemos isso acontecer. Tu não precisas sair de casa por nada. Nada. Claro que existem coisas que tu não podes fazer em casa, Certo, não é? claro. Sobretudo na nossa área, mas Por exemplo, pós-cirúrgico também é diferente. é diferente. Mas num primeiro momento consegues sem dúvida ter o acompanhamento em casa e respeita muito mais a pessoa. Por exemplo, a mamã que acaba de dar à luz Certo. pode ir à osteopata pediátrica também ver o bebê, pode ir à enfermeira também ver como é que está a pega, se essa mulher quiser amamentar ou qualquer que seja a via de aleitamento materno, enfim. Relativamente depois, nós criamos a academia de formação porque eu sentia que estava a dissipar energia a trabalhar com tantas empresas de formação. Então decidi, no final do ano passado, fechar algumas colaborações para Eu me fiquei tão conseguir... feliz com isso quando estávamos a tomar café que eu disse, pô, foca-te em ti. E faz tu, é isso mesmo. Sim, e... Acho que é um caminho, acho que é muito bom isso, sem dúvida, no início trouxe muito crescimento, Claro. certo?
mas o futuro é que tu tens tudo de perfil mesmo. Eu sempre disse. E eu ainda continuo a trabalhar com a NMP Academy, porque são meus mentores, fazem parte da minha Claro. família e faz-me todo o sentido continuar alicerçada a eles para São as sempre. parcerias certas. É o que eu digo. Muita Parcerias gente certas. diz parcerias, volume, é como na clínica. Não, eu quero Não. trabalhar com os influenciadores certos, com as pessoas que fazem sentido e com os mesmos valores, com a mesma O missão. volume faz sentido dependendo do tipo de negócio, dependendo do tipo de escalabilidade que queres ter, mas quando estamos num momento em que nós as duas temos valores super parecidos Certo. e posicionamentos de negócio muito semelhantes, claro que o volume é importante, mas nós preferimos escalar mais, se calhar, na vertical do que escalar sempre na horizontal. 100%. Relativamente à aplicação, nós recebemos pacientes que querem consulta comigo de vários países. De Espanha, França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, e eu fico muito contente com isso, claro, mas eu aprendi a fazer uma coisa muito bem, que é pôr o meu ego aqui. Uhum. E para mim o mais importante é criar ferramentas para que essa pessoa consiga ter acompanhamento ao longo do tempo e não uma vez, de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses. E foi aí que nasceu a aplicação. Veio desde essa necessidade de acompanhar as pessoas com a nossa metodologia, desde o conforto de sua casa. E nós temos todas as valências em 5 programas diferentes dedicados ao que é o objetivo daquela pessoa. Por exemplo, temos um de gravidez, temos um de pós-parto, temos um de giro. endometriose, temos um de fertilidade, que se fala pouco disto, e temos um somente preventivo. As pessoas podem querer simplesmente Claro. ter autoconhecimento, não é? Em que nós, em cada um, colocamos as especialidades que seguem a nossa metodologia de intervenção. E depois temos diferentes membership tiers, escalões de subscrição. Só conteúdo gravado, já com acesso Eu ao vi-te profissional. quando estavas numa formação que foste treinar e usaste um dos treinos de. E usei as receitas da nossa nutricionista. Ai, E se que quiser fixe. fazer pilates no Hotel Ivir, que tem uma sala, uso os nossos protocolos. Os de fisioterapia foram desenhados por mim, portanto eu sei de Claro. cor, não é? Mas acabo por... Trazes personalização. Super. E temos dermatofuncional também na aplicação. Incrível. O que é brutal, porque uma O mulher... que é que fazes na dermato? O que é que tem? Cuidar de cicatrizes. Ok. E um pós-cirúrgico de estética Certo. sai com muito mais step by step de cuidados até com as cicatrizes do que uma mulher que tem uma Que episiotomia, interessante. uma laceração ou fez uma cirurgia endometriose ou uma cesariana. E essas mulheres também têm cicatrizes. Claro. Portanto, claro que sim. ninguém ensina como é que tem que lavar a cicatriz, sinais de alerta dessas cicatrizes. É que ninguém ensina mesmo. Ninguém ensina. O que eu vejo na clínica, meu Deus, ninguém sabe. Uau, olha, E parabéns, foi profissionais não realmente qualificados a fazerem esse incrível, trabalho. viste essa lacuna no mercado que existe e isso tem que ser falado e tem que ser anunciado que existe essa Tem aplicação. que ser. Não, mas tem que ser mesmo, porque depois as pessoas ficam com problemas biomecânicos e de sensibilidade e dor por causa das cicatrizes. As cicatrizes não ficam bem esteticamente, e quer dizer, vai ser uma parte de nós até o Cicatrizes resto não da são vida. bonitas. Não são. Se podemos cuidar delas, pelo menos eu estou a dar a minha opinião, como é óbvio, para mim, tudo o que puder tratar, eu sei que há marcas de histórias e as pessoas realmente veem aquilo, faz parte do corpo. Para mim, pessoalmente, se puder retirar, Como é lógico. retiro. Para mim também, pessoalmente. Quais é que são os teus próximos passos a nível de formações, novos projetos, viagens, Então, expansões? viagens, tenho muitas formações fora. Neste momento já posso anunciar que vou cruzar o Atlântico para dar uma formação. O que é brutal, o que é brutal. Era um incrível. objetivo que eu já tinha, então para mim vai ser mesmo um Parabéns, que marco. bom. Obrigada, amor. Vai ser um marco bastante importante. Depois, a Rita Clinic está em expansão internacional também. Neste momento, nós somos franquícia, portanto. Para mim, dar esse passo e que as pessoas olhem para a nossa metodologia de intervenção e para a nossa visão como algo que se identificam e que querem também na clínica, quer dizer, nunca na vida pensei que isto fosse acontecer. Certo. Ontem eu dei uma masterclass e tinha mais de 10 países dentro da masterclass, um domingo às 8 da noite. E eu fiquei de género, onde é que eu Está a achei acontecer. que isto ia acontecer? Tu assim, há 3 meses eu não achei que isto. Estou a brincar. Não, há um ano eu não achei que isto Sim, ia é isso, acontecer. é isso. Tipo, Há eu um achei ano, que o meu claro. público era Espanha e Portugal. E eu demorei um ano até consciencializar-me de que tinha que falar em inglês e que tinha que ter tudo em inglês. Foi um Que processo. bem. Mas porque efetivamente, não é? Se o objetivo é escalar internacional, É isso. tens que te adaptar ao mercado. Obrigatório. Portanto, essencialmente vai ser isso. Nós no último ano fizemos um crescimento muito grande a nível de valências na parte clínica. Eu estava com foco muito na parte da fisioterapia pélvica, mas depois percebi que queria ter tudo no mesmo sítio. Portanto, agora nós damos o atendimento
Total Total, personalização. total, total Tens personalizado na clínica. tudo o que precisavas está Neste ali. momento temos tudo. Adoro. Claro que não é precisava de não sei quantas mais especialidades médicas, mas temos as colaborações certas É e os isso que eu te ia profissionais dizer, certos de muitas vezes confiança. o vosso foco está aí, a meu ver, quando eu vejo profissionais a fazerem, querem ter tudo e mais alguma coisa, quando tu não és especializado numa coisa, tu não és excelente nessa coisa. Exatamente. Olha, é tão isso. Eu ainda Sabes que hoje eu estava a penso escolher roupa fisioterapia a pensar pélvica, nisso. é imediato. Eu penso em ti, logo, percebes? Até podes ter Fofo. novas coisas que eu nem sei, mas pélvica, Rita, logo, é imediato e isso está muito bem trabalhado da tua parte. Mas para mim, obrigada, mas para mim aquilo que mais nos diferencia, se calhar, como pessoas que têm negócios, por exemplo, tu, a tua irmã e eu, é o facto de nós sermos conscientes de que nós não estamos aqui para competir com ninguém. Ai, por favor, vamos Eu tenho Deus me livre. sabes? Eu tenho dermatofuncional, por exemplo, mas eu sei que tu tens um foco em que Ai. és muito melhor do que nós em determinadas questões e eu ainda te disse no outro dia, olha, mandei-te uma paciente. E ajudamos exatamente. Como é lógico, é isso E que há tem que espaço ser. para todos, Há malta. espaço para todos, há espaço para todos, Meu mas isso Deus. ainda é um tabu que neste país existe. Ui, se existe. E é um tabu que se tem que quebrar, e ainda bem que estamos a falar sobre isto, que é por isso, essa falta de interajuda e As falta pessoas de nem apoiam. colaboração. E se percebessem que se apoiassem, se Crescem falassem uns com os também. outros, cresciam tão mais rápido com as parcerias certas. Mas pronto, isso tinha que ser outro podcast só falar disso. E esse com um copo de vinho. Aliás, daqui a 3 meses o nosso encontro trimestral. Não. Podemos fazer um novo. Nós temos deste trimestre em falta que fizemos Adoro. aqui. Juro. Olha, mas onde é que vai ser essa formação? Agora fiquei curiosa. México. Ai, que incrível! Que bom! Estou super contente. Ai, meu Deus, ansiosa, olha que bom. Se pudesses deixar agora uma última mensagem para as mulheres que ainda têm vergonha de pedir ajuda, qual é que seria? A mensagem seria que efetivamente existem profissionais que a conseguem ajudar. Aquilo que acha que se calhar só acontece consigo, acontece com muito mais mulheres, portanto não está sozinha. Aquilo que nós temos que entender é que nós somos pessoas e que hoje em dia temos acesso à informação, portanto, se está insatisfeita com o profissional que a está a acompanhar, move. Procure outro, porque eles existem e não é a única a sentir esse sintoma ou essa questão. Existem muito mais pessoas com isso, portanto, existem profissionais efetivamente especializados para isso. E basicamente. E aqui está. Aqui está. E aqui está também. Aqui está também. Olha, obrigada. Foi Obrigada eu. um privilégio ter-te aqui. Não, foi um privilégio vir aqui. Eu já queria há muito Juro. tempo, ainda Foi por cima incrível. contigo. Nem Achei que correu acredito muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Pensei que nos íamos rir, tipo, íamos. Não, nós conseguimos ser Nós conseguimos pessoas ser sérias sérias. também. Sim, a seguir, quando isto terminar, não sei, mas conseguimos ser pessoas sérias também. Queria-te agradecer mesmo, porque falaste aqui de pontos mesmo muito importantes que nunca, a meu ver, são falados. Queria-te agradecer a tua serenidade, a tua calma, o teu tempo, a tua disponibilidade para estás aqui e eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Portanto, deixem nos comentários, por favor, o vosso comentário, o que é que acharam, pontos de melhoria, o que é que devemos falar mais, o que é que gostavam de ver nos próximos episódios e obrigada. Obrigada Gosto eu, muito. Sophie. Foi um privilégio falar contigo. Obrigada.